Será que esses ciclocomputadores novos, lotados de funções diferentes, funcionam bem e são úteis de verdade? Ou são só promessas? A Dani, nossa filmmaker e roteirista aqui do 1 Dia Bike, não tem uma memória fotográfica lá das muito boas. Ela acaba se perdendo em lugares que já passou. Então, ela fica estreita assim a passar só nas estradas principais. Chega aqui, dona Dani. Vai sobrar pra mim, né? Vai sobrar. Ainda tem um detalhe. A senhorita Dani tem meses que não pedala, certo? Então, meu filho, peba de mão cheia. Aí eu tô com o fêmur quebrado, em recuperação, e eu tô aqui com uma ciclista sem condicionamento e perdida. Vamos ver então o que vai dar. Cenário ideal para a gente poder testar o nosso novo ciclocomputador da EGP Sport. O Bynave Bike Navigation é um ciclocomputador voltado para navegação, que além de ter a promessa de te guiar com precisão, entrega funções super diferentes, que eu vou desafiar a Dani para testar. É com você, senhorita Dani. Comigo? Pois é, contigo mesmo, que fica aí atrás das câmeras, achando que é só uma molezinha me filmar. Eu não sei nada, não. Preparei aí, agora o bicho vai te pegar. Ó, são duas rotas que eu programei lá no Bynave, pra senhorita não se perder e também não quebrar por falta de condicionamento. Só quero ver. Tá bom. Ó, coloquei pra ela sensor de frequência cardíaca, HR70 da EGP Sport, que dá para colocar tanto no antebraço quanto no bíceps, mas também dá para utilizar a cinta cardíaca tradicional de peito. Isso para monitorar a frequência dela, para não subir muito o ritmo e no final das contas acabar quebrando e não conseguir completar o percurso. E além disso, configurei também notificação para consumo de carboidrato e também água, que já viu, né? Se faltar esses dois, ó, quebra na certa. Não vai ser um caminho da fé de vários dias, que seria bem bacana para testar essa função. Mas o Bynave tem uma opção chamada continuar mais tarde, que vai ser ótima para eu juntar os 2 dias de atividades de desafio da Dani em uma atividade única lá no Strava. E essa função é bem bacana porque a gente consegue organizar melhor o nosso pedal. Não ficam várias atividades picadas. Você consegue unir tudo numa coisa só. Porque imagina, você vai fazer uma cicloviagem de vários dias, ou até mesmo no mesmo dia fazer 2 atividades. Comecei de manhã, fui trabalhar e voltei à tarde. Mesmo que eu precise desligar o ciclocomputador, é bem tranquilo de fazer. Sisters living the dream, but everybody's singing along. It's okay, we'll all soon be gone. Olha que como perfeito hoje, frio e com previsão de chuva. Eu vou aproveitar esse iniciozinho de pedal aqui para fazer os 20 minutos de aquecimento que Biel programou para mim. Depois disso eu vou num ritmo mais acelerado, porém ainda numa zona de frequência confortável. Pedale para a frente à esquerda, virar à direita. Pedale para a frente e a esquerda à frente. Pedale para a frente e a direita à frente. O lembrete de consumo de água acabou de apitar e daqui a pouco deve acontecer também o apito para consumo de carboidrato. Bora, bora, acelera, Dani, sprinta! Finalzinho do desafio, filha! Bora, 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 mete marcha! Anda, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, vem cá! Agora tu gostou, hein? Esse finalzinho de treino aí com um solzinho para poder dar aquela aquecida, foi top, hein? Vamos ver se eu vou conseguir aguentar para amanhã, né? Com certeza, vai sim, bate aqui. Nós. Vou aproveitar que a gente ainda tem mais um vídeo na sequência para fazer e eu não posso fazer, e a Dani que vai ter que pilotar, que agora o próximo é um teste de uma bike, e vou utilizar a função modo treino estruturado do Bynave, colocar uns treinos lá para ela poder chegar no próximo vídeo afiada. E agora não tem mais desculpas, tá bom, senhorita Dani? Vamos embora.
Eu gosto da navegação com o mapa offline porque permite a gente explorar tudo sem mesmo ter rede. Ainda mais numa tela grande como essa do ByNav com 3.5 polegadas. É bem grandona e além dos botões que ajudam a gente a navegar pelo menu do sistema, a gente ainda tem uma tela touchscreen que dá para a gente explorar o mapa com bastante facilidade. E aqui dentro do recurso de navegação tem uma parada que é bem interessante, que são os pontos de interesse. Você consegue fazer isso tanto aqui direto no ciclo computador, quanto dentro do aplicativo. Dentro do aplicativo é mais legal porque você consegue nomear os pontos de interesse, farmácia, mercado, tudo mais. Aqui vão ficar com alguns códigos, mas pelo aplicativo fica bem mais fácil. Esses pontos de interesse são ótimos. Quando a gente está fazendo um pedal e, por exemplo, na volta eu quero passar no mercado, na padaria, qualquer que seja o lugar. Essas rotas que ficam marcadas, você pode selecionar elas de qualquer lugar que você está e ele vai traçar uma rota, um caminho mais curto para você chegar até esse ponto marcado aqui dentro do mapa. Então isso acaba otimizando bastante e você às vezes está no meio do pedal e fica naquela dúvida. Eu volto por aqui ou volto por aqui? Com esses pontos no mapa fica mais fácil você navegar. O aviso de fora de rota ajuda bastante a gente identificar que saiu do trajeto. E o ciclo computador automaticamente mostra um traçado diferente para te indicar como você pode retomar para a rota que você já tinha programado, ou dependendo de quanto você andou e não percebeu que estava ali com aviso de fora de rota, ele pode te dar uma alternativa para você chegar no seu destino mais rápido, como se fosse um GPS de carro. Calma lá, não vai utilizar esse GPS no carro porque ele é voltado só para bicicleta, até porque ele muitas das vezes vai te indicar lugares que o carro nem consegue passar. Ele funciona ali como se fosse um copiloto, navegação curva a curva, que pode ser tanto mostrado na tela do ciclo computador quanto por voz, se você definir assim, se você configurar ele. Então, eu acho que agora a Dani não se perde mais. Bom, pelo menos no primeiro dia deu certo. O ByNav, assim como os outros ciclocomputadores da IGP Sport que eu já testei, não depende do celular para funcionar. A função como gravação de atividade, com mapa, distância, tempo, altimetria, utilização dos sensores é tudo independente. E ainda tem como colocar funções extra no dispositivo utilizando periféricos inteligentes, como um farol, tem um radar e também tem a lanterna. O radar, além de ter uma luz extremamente emissível que deixa a gente muito visível na pista, ele manda informações para a tela do ciclo computador com veículos que vem atrás. Então quando você está na rodovia, você não precisa ficar conferindo, ele vai te notificando na tela os veículos a partir de uma determinada distância. Na parte do farol, você consegue comandar todas as funções dos faróis inteligentes através do ciclo computador, além dele se conectar aos sensores básicos de treino, velocidade, cadência, frequência, rolo de treino também, e-bikes, câmbios eletrônicos e ainda se conecta a câmeras de ação. Tem uma função que precisa do celular e que está disponível na IGP Sport desde a linha BSC300, que é o rastreamento. Você consegue compartilhar sua localização em tempo real através do aplicativo da IGP Sport. Quando você está navegando, seu ciclo computador envia essa informação para o celular que atualiza esse link. Só que é o seguinte, você tem que ter rede móvel o tempo todo. Se você não tiver rede, em alguns momentos vão ter ali umas lacunas, né? A atualização não vai ficar 100%, mas pelo menos já dá um direcionamento. Mas em resumo é assim, saiu de casa sem avisar para onde foi, mas deixou esse link de rastreio, já é um norte para alguém te procurar caso você demore a voltar para casa. A gente consegue utilizar o celular mesmo guardado no bolso como ponte para habilitar novas funções aqui no ciclo computador, e uma delas é a voz do GPS que fica ali durante o nosso trajeto. Eu utilizei uma caixinha de som própria para a gente utilizar no pedal, que dá para utilizar aqui no peito, dá para ser diretamente aqui ou até mesmo nos fones de ouvido. Essa conexão com o celular dá para a gente a possibilidade até mesmo de gerenciar as músicas que estão sendo tocadas nele, que pode estar sendo reproduzido numa caixa de som, fone de ouvido ou diretamente aqui no dispositivo. Essa conexão dá para a gente também informações do clima, ou seja, estou num pedal, tá ali com previsão das próximas horas de chuva, então eu posso saber se eu continuo o pedal para aquele sentido que eu tô, se eu volto para casa, se eu posso mudar de rota, além também de notificação de ligações e mensagens que dá para a gente ver diretamente aqui no ciclo computador. Tem uma função nova que eu tô doido para testar, mas eu ainda não consegui. Ela consiste em a gente visualizar outros ciclistas no mapa e a gente poder fazer contatos com eles com mensagens pré-programadas. Então, imagina você poder sair com a galera e saber se alguém ficou para trás, se alguém se perdeu, são infinitas possibilidades.
Quando essa atualização vier, eu vou mostrar para vocês lá no Instagram. Então, se você não segue, já aproveita essa oportunidade e vai acompanhando lá, porque tem coisas diferentes diariamente. O desafio da Dani tá sendo molezinha. Foi meio que uma quebra do jejum para voltar nos pedais. E nesse segundo dia, preparei para ela uma escalada bem desafiadora para que ela pudesse testar o recurso iClimb Pro 3.0. Esse recurso ele mapeia toda a escalada, com quanto falta para você chegar, a parte de porcentagem de inclinação, além de dividir em cores, para você entender os pontos críticos e os pontos mais tranquilos dessa escalada. Então os pontos verdes, por exemplo, você pode utilizar como um descanso. E os vermelhos é onde a graxa agarra e você pode reduzir um pouco o ritmo para poder não quebrar. E essa é a ideia desse recurso, é você conseguir gerenciar o seu gasto energético na subida para não quebrar. E ainda criei um extra, um segmento ao vivo para ela poder acompanhar tudo em tempo real, tentar bater o seu tempo. Estou aqui no final da subida onde o Dani está testando o iClimb Pro, além do segmento ao vivo, e eu estou curioso para saber como que está sendo o comportamento dela, porque a gente sabe que subida é o calcanhar de Aquiles de todo mundo. Quando a pessoa está sem condicionamento, é onde a graxa agarra. Ó, já está aqui no visual e eu estou curioso para saber o que aconteceu. E aí, será que deu para cansar essa subida? Meu Deus do céu. Dá para falar? Dá para ter uma palavra com a senhora? Pode falar. Ó, atleta sem condicionamento, o furo de pulmão é garantido. Fala para nós, tá furado ou ainda tá no lugar? Sacanagem me jogar nessa subida despreparada e depois falar que meu pulmão furou. Mas ó, o iClimb funciona bem pra caramba. Deu pra gerenciar ali onde que eu ia fazer menos força e mais força. Aí dá pra completar o morro. Dani conseguiu fechar os 2 dias de desafio, mesmo pedalando umas 2, 3 vezes por ano. E isso me surpreendeu. Agora é o seguinte, bora fuçar aqui no Ciclo Computador e conferir como que ficou o resumo desses 2 dias em uma única atividade. Foram quase 62 km com 3 horas e 23 minutos, 18,2 de média e 1.574 calorias gastas nesses 2 dias. Aqui tem o resumo do mapa e aqui a nossa altimetria. Primeiro dia e segundo dia, onde a gente consegue ver aqui aquele desafio que eu propus para a Dani de bater o seu melhor tempo numa escalada bem desafiadora. Na parte de baixo, algumas médias e máximas de velocidade, inclinação, frequência cardíaca, efeitos do treinamento, estamina, fonte de energia e temperatura. Na segunda tela tem a parte de voltas, que por padrão, o próprio ciclo computador coloca de 5 em 5 km, mas isso você pode alterar de acordo com suas necessidades de treinos. Aqui basicamente dá um resumo de o tempo que você fez esses 5 km, a frequência e a velocidade. Nesta outra tela, onde tem os efeitos do treinamento, você vai conseguir mais dados quando você estiver utilizando o ciclo computador por mais de 7 dias, utilizando um sensor de frequência ou de potência, para ele conseguir te entregar os benefícios que aquele treino fez para o seu corpo. Nessa outra tela, a gente tem gráficos de velocidade e frequência, resumindo em porcentagens como que foi aquele treinamento para você. E por último, o nosso segmento, com a distância dele, o tempo, a altimetria e a nossa média de velocidade. Essas foram as métricas que o ciclo computador apresenta, mas se você quiser mais detalhes ainda, você pode ver isso tudo no aplicativo da GP Sport, que resume algumas coisas que você já viu no ciclo, como essa tela aqui de resumo, a parte de voltas, os gráficos ficam bem mais detalhados, você consegue ver ele bem mais a fundo, e aqui várias outras métricas. Conforme a gente vai desbravando novos mapas com os dispositivos da GP Sport, é possível a gente criar segmentos a partir dessas rotas para ter como referência os nossos melhores tempos. Sabe quando você fecha uma atividade e joga para o Strava para conferir os seus melhores tempos? Dentro da GP Sport também é possível. Inclusive a gente pode criar os segmentos nos mesmos trechos que tem dentro do Strava. E quando a gente está chegando próximo ali, o ciclo computador vai te avisar e abrir uma tela especial para você acompanhar ali ao vivo o seu melhor tempo para você tentar bater. Aqui a gente tinha um desafio. Era a Dani tentar bater o seu melhor tempo, mas dessa vez
não foi possível. Ela acabou fazendo 41 segundos a mais, mas tá super de boa, porque eu convenci ela a fazer esse desafio mesmo sem treino. Um recurso bacana presente no app que vale a pena mostrar são as rotas recomendadas. Aqui são rotas criadas pelos usuários da IGP Esporte que ficam disponíveis para você somente navegar por aqui, escolher uma rota, exportar para o seu computador e navegar. E agora, meu filho, você não tem mais desculpa para se perder. Eu achei bem eficiente todos os recursos até agora, e alguns deles já estão disponíveis em outros dispositivos. Mas o que eu achei assim, o diferencial do Bynave, de fato, foi a navegação, que é bem mais aprimorada. Aí eu fiz o seguinte, deixei fixado no primeiro comentário e também na descrição um link confiável do representante oficial da GP Esporte aqui no Brasil, a Lobão Bikes. É só clicar, hein? Te aguardo no próximo vídeo.